Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Cível na Prática. Bem, pessoal, hoje nós resolvemos abordar na prática do Cível hoje a parte de distrato de contrato imobiliário. Essa é a nossa temática de hoje, na compra e venda de imóvel na planta, e nós vamos tratar dessa parte aqui hoje com vocês. E antes de nós iniciarmos a análise propriamente dita da petição inicial em si, eu quero contextualizar um pouquinho com vocês o caso concreto e contextualizar também a base nossa de estudo aqui hoje. O caso concreto que envolve a nossa aula de hoje é a compra e venda de um imóvel na planta, firmado junto a uma incorporadora, um apartamento, a compra de um apartamento que nós estamos discutindo, e que houve o atraso na entrega desse empreendimento. E por esse motivo, o consumidor, o seu cliente, está buscando a resolução contratual. E aí a gente precisa contextualizar com vocês qual que é a base do nosso estudo aqui hoje, até para vocês terem isso em casa e tomarem nota e estudo posteriormente à nossa aula. Nós temos que entender que quando eu falo de compra e venda de empreendimentos em geral na planta, eu tenho uma base normativa que não é única. Eu tenho uma base normativa que é mista e complementares entre si. Elas se complementam. E aqui há perfeitamente a aplicação da teoria do diálogo das fontes, que foi trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques. Então, nós temos o quê? Primeira coisa que temos que ter em mente é uma incorporação imobiliária. Então, uma empresa que faz um empreendimento, lança um condomínio de apartamentos para comercialização, ela faz uma incorporação imobiliária. E aí nós temos uma legislação específica que trata da incorporação imobiliária, Nós temos a Lei 4591 de 1964, que foi atualizada agora em 2018 pela chamada Lei do Distrato, e eu vou explicar para vocês sobre a questão da Lei do Distrato. Essa Lei do Distrato é a Lei número 13.786, que veio atualizar essa legislação. E, além disso, quando eu tenho em mente compra e venda no geral, eu tenho que também lembrar da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6.766, de 1979. Além desse tripé normativo de leis específicas que a gente tem, eu também tenho que ter sempre em mente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Todas essas leis se entrecasando para construir uma interpretação que seja favorável ao consumidor. Porque o nosso objetivo aqui hoje é a tutela do consumidor, mais uma vez. Certo? E antes de prosseguir para a peça, eu queria que vocês entendessem a crítica que existe doutrinária sobre o apelido dado à lei do distrato. A grande maioria, na prática, na pesquisa que a gente tiver, vai chamar essa lei do distrato, a Lei 13786 de 2018. Só que, na verdade, ela não é uma lei do distrato, pura e simplesmente falando. Ela é uma lei da resolução contratual como um todo. Ela altera a lei de incorporação imobiliária. E a crítica vem por quê? Porque distrato é uma das formas de se desfazer o contrato. Certo? Nós temos o distrato, que é quando as partes chegam a um consenso no fim daquele contrato. Então, elas distratam aquele negócio que foi inicialmente estabelecido. Isso é um distrato. Então, elas formam um instrumento para distratar aquela contratação inicial. Agora, quando eu vou para a justiça discutir o fim do contrato em decorrência de algum problema, e eu falo problema em sentido amplo, a culpa de uma das partes, ou de algum vício em geral, o nome técnico disso é resolução contratual, e não distrato.
Tá? Então, é importante a gente dominar essa conceituação para empregar de forma correta, na nossa petição inicial, os conceitos precisos, né? Diferenciando o distrato, que é aquilo que eu faria lá diretamente com a incorporadora, da resolução contratual, que é o que eu busco judicialmente, certo? E a própria legislação, quando vocês pegarem ela para estudar, vocês vão perceber que ela fala da resolução contratual. Na sua ementa, ela fala que ela disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária de incorporação e também do parcelamento do solo urbano. Um outro ponto que a gente precisa esclarecer a vocês aqui, o solo urbano, que é uma outra legislação. Estou comprando um lote que faz parte, por exemplo, de um condomínio, eu vou construir, ou estou comprando um lote de um loteamento específico lá e depois eu vou construir, então eu estou às minhas expensas. Então, o tratamento do parcelamento do solo urbano, da compra e venda de um lote, é pela lei 6.766/79. Agora, quando eu tenho uma incorporação, eu vou entregar um condomínio todo pronto, uma incorporação imobiliária, mesmo que seja um condomínio horizontal, que a incorporadora ela assume o ônus de comercializar por completo o lote e a construção, ou talvez, né, um edifício, um prédio, um condomínio edilício, eu tenho a aplicação da lei 13.786, que é uma atualização feita em cima da lei 4.591, certo? Então tem que diferenciar. Quando eu for buscar a resolução judicial da compra e venda de um lote, a aplicação vai ser da lei 6.766. Se eu for buscar de um empreendimento pronto para habitação ou locação, eu vou ter a aplicação da lei 4.591, combinada com a lei 13.786 de 2018. E ambas as situações combinadas com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor. Um outro esclarecimento que a gente precisa trazer a vocês aqui é que a lei que a gente chama Lei de Incorporações, a 4591 de 64, ela também tem uma boa parte dela, na verdade é a primeira parte, que regula o condomínio. Só que uma boa parte dela está praticamente revogada pelas normas do Código Civil que trata do condomínio. Então, quando a gente for estudar condomínio, aqui também a gente vai ter módulos específicos para falar de condomínio, a gente vai usar essa legislação aqui como referência. Hoje não vai ser o foco da nossa discussão, até porque para falar de contratos imobiliários em geral, uma aula só é insuficiente, a gente pensou um ponto ali para a gente tratar, né? E viremos depois com outras aulas para complementar o conteúdo da parte de contratos imobiliários em geral, certo? Então, feitas essas introduções, esses esclarecimentos sobre o contexto normativo, vamos tentar entrar agora diretamente na petição inicial para vocês entenderem melhor a situação. Então, vamos lá. Como nosso objetivo sempre foi ensinar do zero, nós temos que dizer que ações que vão buscar a resolução do contrato de compra e venda de um imóvel, ele vai tramitar, primeira coisa, numa vara civil, né? Tem comarcas, né, que tem varas especializadas em contratos bancários em geral, só que nesse caso não é um contrato bancário. A incorporação imobiliária, ela por si só comercializa aquele empreendimento na planta e o financia por suas expensas até a entrega das chaves. O outro contrato, que é de financiamento salvo devedor, é uma outra discussão. Tá? Então, não confunda isso. Então, isso não vai ser um contrato bancário, não vai entrar numa competência de vara bancária. Ela vai entrar numa vara que trata de contratos em geral. Então, é uma vara civil. E aí, a gente tem, feita a competência dessa matéria, definido isso, a gente tem que definir qual que é a comarca que vai tramitar aquela ação. Se a gente fosse pegar como regra geral, seria o domicílio do réu, né? Nesse caso aqui específico. No entanto, como se trata de um contrato de consumo e que a gente está vindicando aqui nessa ação a reparação de danos também, aplica-se a lógica do Código de Defesa do Consumidor de que as ações fundadas em responsabilidade civil em geral, na defesa do consumidor, é no domicílio do autor. Então, nós poderíamos colocar, nesse caso aqui, esse contrato é firmado
em Campo Grande, o autor é domiciliado em Campo Grande, então não teria problema nenhum nós ajuizarmos a ação em Campo Grande. Professor, né, e um tópico que me veio aqui para a gente falar, e se tivesse uma cláusula de eleição do foro prevista nesse contrato, falando que o foro competente para dirimir esse contrato seria uma comarca, por exemplo, diversa da sede da empresa, diversa da situação do imóvel e diversa do domicílio do autor. Aí, você, advogado e advogada, vai ter que abrir um tópico na sua petição inicial para pedir o afastamento dessa cláusula, tá? Torná-la sem efeito, para que a ação tramite no foro do domicílio do consumidor. Então, você pode pedir a abusividade dessa cláusula e tem fundamento de sobra para isso. E é um tópico muito simples, você não vai precisar perder muito tempo, que poderia trabalhar com isso. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, definida a questão do juízo, para a gente direcionar essa peça e não perder tempo, a gente, nesse caso aqui, ele deriva de uma tramitação prioritária por ser pessoa idosa, né? A gente coloca esse alerta aqui para o juiz, e vamos para a nossa qualificação. Nesse caso aqui completo, era uma parte só, no polo ativo, então a pessoa comprou um imóvel, vou descrever toda a qualificação dela, o estado civil, profissão. É importante eu colocar aqui se ela era casada ou não, se ela mantinha a união estável. O RG, embora, se vocês pegarem o Código de Processo Civil, ele não fala que tem que ter o RG lá, mas é importante citar por causa dos sistemas da justiça, o domicílio desse consumidor e o e-mail dela, que também agora com o novo CPC é um requisito. Se eu não tenho algum desses elementos mínimos aqui, a pessoa não tem o RG ou não tem o e-mail, eu vou jogar uma nota de rodapé falando que deixa de se informar o endereço, pois a parte não possui, ou ela não possui RG, né? Aquela informação que eu não posso informar ao juiz. Ela vem por meio do seu advogado, que receberá as comunicações no escritório situado na rua tal. É importante sempre eu indicar aqui onde o advogado vai receber as comunicações. E venho propor a esse juízo, pelo procedimento comum. Nesse caso, essa ação não dá para ser proposta no juizado especial, é importante dizer isso a vocês. E não existe um rito especial para esse tipo de ação, importante esclarecer. Nenhuma dessas leis especiais que eu trouxe a vocês, ela tem conteúdo processual que imponha um rito especializado, tá? Então, eu vou seguir o rito comum lá do Código de Processo Civil, no seu artigo 308 e seguintes. E uma ação de quê? De conhecimento, com pedido de resolução de contrato, como eu mencionei a vocês, restituição de valores e reparação de danos. Tá? Então, esses são os 3 grandes objetos da nossa ação. Em favor de quem que eu vou propor essa ação? E aqui já abro o primeiro parênteses para a nossa aula. Em face da construtora e da incorporadora. E aí abro um parênteses para explicar para vocês o seguinte. Nós temos situações concretas em geral em que a construtora e incorporadora são a mesma pessoa jurídica. Isso é legalmente permitido, tá? A incorporadora também pode ser a construtora e realizar o empreendimento e entregar ao consumidor aquele empreendimento. Pode acontecer, mas também é possível que tenhamos aqui a construtora como uma pessoa jurídica distinta e a incorporadora. Nós colocamos de modo separado para vocês aqui, para deixar clara essa possibilidade e vocês entenderem isso. E aí já abro um segundo parênteses para vocês, para a gente trazer atualização jurisprudencial aqui. O STJ, ao enfrentar uma temática relacionada, por exemplo, a uma rede hoteleira, é muito comum isso, uma rede de hotel, ela lança um empreendimento para comercializar, só que ela não compra toda a estrutura e depois só aluga para as pessoas se hospedarem. O que normalmente fazem essas empresas? Elas comercializam cada um daqueles quartos. Ela contrata uma incorporadora ou uma construtora
para executar aquela obra e abre ao público para comprar cada uma daquelas unidades. Eles seriam como se fossem sócios daquele empreendimento hoteleiro. E aí essa questão foi parar no judiciário, e aí nessa ação discutia-se a solidariedade entre a incorporadora que estava tocando o empreendimento e a rede hoteleira que contratou essa incorporadora para fazer a obra. Então, uma das pessoas que comprou aquela unidade do hotel entrou com ação, falando: está atrasada a obra e eu quero a resolução contratual e quero ser ressarcido por todos eles. O que o STJ entendeu nesse caso? Ele entendeu que não existe solidariedade no tocante à rede hoteleira. Tá? Ele entende, no caso concreto, que a rede hoteleira, e não é só um julgado, tem mais de um julgado do STJ nesse sentido. Ele entende que a rede hoteleira, ela também é uma contratante da incorporadora e foi vítima do atraso dessa incorporadora e da construtora que está trabalhando junto com essa incorporadora. Então, assim como o consumidor comprou aquela unidade e a rede hoteleira que comprou, que está no meio aqui, a incorporadora, então nós temos aqui consumidor, de outro lado, a rede hoteleira, e no meio disso tudo, a incorporadora e a construtora. Então, o STJ entende que esses dois polos aqui, nós temos a situação de vítimas. Eles foram lesados pela demora da incorporadora e da construtora. Agora, por outro lado, o STJ entendeu que pode haver, aí eu falo pode porque vai depender do caso concreto, pode haver solidariedade entre, não só entre a construtora e a incorporadora, mas também o grupo imobiliário que atuou na comercialização e no auxílio financeiro, na orientação contratual, que atuou junto com esse grupo econômico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma incorporadora que tem dentro dos seus braços uma pessoa jurídica separada que atua na área de corretagem e participou ativamente disso, é possível incluir ela no polo passivo dessas ações de resolução contratual para que ela responda de forma solidária. Tá? Então, tem essa diferenciação da corretora de imóveis, em geral, com solidariedade, e da rede hoteleira. São situações aí que a gente tem de extremo do STJ, que diferencia desse contexto concreto. Agora, construtora e incorporadora, como regra geralíssima, vai ser responsabilidade solidária com base no Código de Defesa do Consumidor. E vamos para os fundamentos fáticos da nossa ação. Sempre lembrando a vocês e frisando a importância da gente detalhar os fatos para o juiz ter uma melhor compreensão do que a gente pede. Então, o que eu vou fazer até para a gente tentar otimizar bem a nossa aula? Eu vou comentar para vocês sobre a estrutura principal, eu não vou ler os fatos, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar a petição para vocês lerem com calma depois. Então, o que acontece? Em 31 de dezembro de 2014, foi firmado, né, o demandante firmou um contrato particular de promessa de compra e venda com a incorporadora demandada. Então, percebam que ele assinou o contrato, primeiramente, só com a incorporadora. Para quê? Para a aquisição de uma unidade imobiliária em construção, eu preciso esclarecer isso ao juiz, e aí vou descrever detalhadamente o empreendimento, colocando todas as minúcias desse empreendimento que eu estou adquirindo. Além disso, eu vou ter que colocar o preço desse imóvel, qual foi o valor global desse imóvel. E estou já referenciando para isso. Conforme o quadro de resumo do contrato, o preço do imóvel foi R$ 123 mil. Além de falar o preço global, eu tenho que colocar a forma de pagamento desses preços, desse valor. Então, eu vou estratificar para o juiz a entrada, se tem parcelas e se tem saldo devedor a ser financiado após a entrega do empreendimento. Então, vou fazer essa estratificação aqui para o juiz. Eu vou informar ao juiz aqui que o meu cliente, autor da ação, ele pagou, cumpriu todas as suas obrigações contratuais de pagamento. E eu vou dizer ao juiz quanto que ele pagou. Né? Eu vou dizer que ele pagou e quanto foi pago ao longo do contrato. E agora eu entro
na inadimplência contratual das demandadas. E eu vou explicar, olha, juiz, no contrato, na cláusula X, ficou estabelecido que o imóvel seria entregue 1º de janeiro de 2018, por exemplo. E já constou expressamente no contrato que haveria um prazo de tolerância dessa entrega de mais 180 dias. Então, a entrega era para janeiro de 2018, com a possibilidade de prorrogar por mais 180 dias, de modo que o prazo fatal de entrega desse empreendimento era 1º de julho de 2018. Então, eu vou explicando isso ao juiz. E aí surge o problema contratual, a crise contratual, a crise de inadimplência contratual. As demandadas não respeitaram o contrato, elas não cumpriram o prazo ordinário e nem o prazo de tolerância para a entrega do empreendimento. Só que eu não vou falar só simplesmente isso, eu vou detalhar o que aconteceu para o juiz, para ele entender. E vocês vão entender a importância desse detalhamento, porque eu trabalho nessa ação aqui com indenização por danos morais, inclusive pautado no desvio produtivo do consumidor. Então, o que aconteceu? No final daquele prazo de tolerância, a incorporadora encaminhou um comunicado ao cliente dizendo que seria prorrogado aquele prazo inicial. Então, seria utilizado o prazo de tolerância. Certo? E, mais uma vez, esse prazo não foi cumprido. Nova comunicação foi encaminhada ao consumidor falando que seria prorrogado por mais 6 meses. Então, olha, eu tinha um prazo inicial, tenho prazo de tolerância, foi prorrogado 6 meses pós-tolerância e foi prorrogado o segundo prazo de tolerância. Então, excedeu-se em 1 ano além do prazo de tolerância. Certo? Então, nós temos aqui prazo de tolerância desse lado, e eu tenho mais 1 ano de excesso de prazo de entrega do empreendimento pela incorporadora e pela construtora. Diante desse atraso absurdo, o demandante buscou o distrato. Olha como é que eu estou empregando aqui, o distrato amigável com a incorporadora. Então, ele provocou a incorporadora para fazer o distrato, a fim de sair do aluguel que estava há anos passando. E eu junto na nossa ação o contrato de locação para provar que aquele inquilino, né, aquele autor da ação, nosso cliente, estava morando de aluguel. E aí eu vou detalhar a via sacra, já preparando para o desvio produtivo do consumidor, a via sacra que esse consumidor percorreu. Ele procurou a incorporadora demandada para tentar resolver o problema diversas vezes. E aí, nesse caso, ele procurou concretamente por e-mail, não precisa ir fisicamente lá. Então, ver os e-mails anexos. Esse consumidor mandou vários e-mails propondo o fim do contrato com a devolução dos valores que ele pagou. Passado alguns dias desses comunicados, todos, né, de vários prefeitos, a incorporadora, falou, eu aceito para tentar resolver esse contrato. Porém, a incorporadora, o que ela fez? Ela aceitou desde que fosse devolvido ao consumidor apenas metade dos valores que aquele consumidor pagou ao longo do contrato. Uma situação absurda. E aí eu junto a notificação que essa incorporadora mandou ao consumidor. Ele, insatisfeito, obviamente, ele procurou um advogado. Advogado, você aí, subscritor dessa petição inicial. E aí esse advogado, subscritor, já sabendo da teoria do desvio produtivo do consumidor, não é só o espelho da solução extrajudicial, mas já preocupado em preparar, colocar um alicerce da sua teoria de desvio produtivo do consumidor, não propôs a ação direto. O que ele fez? Ele faz aqui a notificação extrajudicial, apesar daquelas outras notificações lá do consumidor, notifica propondo o distrato com a devolução integral dos valores. Perceba, eu tenho a tentativa do consumidor por si só e ainda tem a tentativa do advogado de resolver o problema. Qual foi a postura das empresas? Ficaram caladas, não responderam e não falaram nada. Então, diante disso, só resta a esse consumidor buscar a tutela jurisdicional. Percebam aqui que eu já preparei todo o meu terreno para um desvio produtivo do consumidor. E vocês vão entender isso lá na frente, certo? Então, esse é o contexto que a gente tem da resolução contratual, o descumprimento do prazo, descumprimento excessivo do prazo
para a entrega de um imóvel. E vamos para a nossa fundamentação jurídica. Vocês vão pegar na prática as defesas das incorporadoras e construtoras falando, olha, juiz, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aqui. Nós temos leis especiais e pela lei de introdução ao Código Civil, o princípio da especialidade diz que deve ser aplicada apenas a lei de parcelamento solo urbano ou a lei de incorporações imobiliárias. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso. Não, você já vai trazer na sua petição inicial falando, olha, aqui é uma relação de consumo, porque o autor da demanda, enquanto consumidor final, ele adquiriu para si, para a sua moradia, né, esse empreendimento. E, por sua vez, as fornecedoras, as empresas que compõem o polo passivo da ação, são fornecedoras reais nos termos do artigo 3º do CDC. Elas profissionalmente comercializam, constroem empreendimentos imobiliários. Então, o conceito aqui de relação de consumo está muito claro. Eu não preciso nem citar a doutrina dessa conceituação. Então, por conseguinte disso, o objeto dessa ação deve ser analisado a partir de quê? Da teoria do diálogo das fontes. E aí, pessoal, eu chamo um alerta para vocês. Essa teoria do diálogo das fontes, ela visa superar aquela lógica de que uma lei exclui a outra. Na verdade, ela tenta criar um caráter cooperativo entre as leis. Essas leis criam uma interconexão entre si para alcançar a melhor solução para o caso concreto. Certo? Então, o diálogo das fontes permite dizer o seguinte, olha, é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com a lei do distrato, a 4591, atualizada pela lei 13786 e também com o Código Civil, porque eu vou ter que tomar conceitos do Código Civil para a nossa discussão aqui, porque tem assuntos que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor não trata e tem assuntos que a lei de incorporações também não trata. Então, eu preciso tomar conceitos do Código Civil para utilizar isso. E aí eu jogo uma jurisprudência aqui, nota de rodapé, reforçando a aplicação do diálogo das fontes nesses casos concretos relacionados à resolução do contrato de imóvel. Certo, pessoal? Então, é muito simples esse tópico. E aí entro diretamente na resolução contratual. Percebam que a gente está estratificando a inicial em módulos, como se fossem módulos, porque se eu não precisar disso no meu caso concreto, eu suprimo aquele tópico e já monto a minha inicial. Então, qual que é o principal fundamento aqui da nossa resolução contratual? É a mora, é o não cumprimento do contrato pelas demandadas. E esse não cumprimento, o que é? Não entregar o imóvel no prazo avançado, no prazo fixado. E o que o contrato rezava? Então, eu posso trazer isso aqui. Eu fiz questão de trazer um print para vocês aqui hoje, para mostrar que, do ponto de vista prático, eu costumo trabalhar bastante com isso, para não ter que redigitar. Se o contrato está digitalizado bonitinho, eu trago na íntegra aqui, eu capturo essa imagem, o contrato vai estar escaneado, porque eu vou ter que juntar ele no processo digital, e ali eu já capturo a cláusula contratual que trata dessa matéria, se o meu contrato tiver previsão expressa de prazo de entrega de obra, certo? Normalmente, os contratos de incorporação têm essa previsão expressa, tá? Então, nesse caso concreto, o contrato aqui, né, indica que a previsão de entrega era tal data. A gente colocou um contrato aleatório aqui só para exemplificar para vocês, tá, pessoal? A gente desconstruiu algumas datas ali para não buscar o caso concreto que a gente atuou, tá? Mas o contrato é real de um caso que a gente atuou. E aí, conforme a gente demonstrou, foram ultrapassados todos os prazos contratuais de entrega do imóvel, inclusive o prazo de tolerância ou de carência, o que constitui afronta ao artigo 481 do Código Civil. O que é esse artigo? Por que eu falei para vocês que a gente tem que tomar conceitos do Código Civil? O artigo 481 do Código Civil, ele está dentro do tópico que trata do contrato de compra e venda em geral. E ele fala que a obrigação do vendedor é entregar o bem. Então, ele está descumprindo a essência do contrato de compra e venda, que é a entrega do bem no prazo fixado. Então, estou descumprindo o 481 do Código Civil. Por se tratar de uma obrigação positiva e líquida, então o que acontece? Eu tenho uma data estabelecida no contrato e já sei exatamente o que precisa ser entregue. Então, a obrigação positiva e líquida ali. Essa situação, quando eu tenho expresso isso no contrato, a mora acontece de pleno direito.
eu não preciso fazer uma interpelação extrajudicial ou mesmo judicial. Por quê? Porque o 397 do Código Civil claramente nos dá esse espaço para isso. O próprio 397 diz isso. Eu vou abrir para vocês aqui até para a gente trabalhar com vocês concretamente as normas, tá? O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, que é a data ali, constitui de pleno direito e mora o devedor. Certo, pessoal? Agora, se não houver o termo, se não tivesse aquela data no contrato, a mora se constituiria como? Eu teria que notificar, né, essa interpelação seria notificar extrajudicialmente ou judicialmente. Professor, mas essa notificação, ela precisa ser por cartório? Não. Basta o advogado preparar uma notificação falando, olha, você precisa entregar, já ultrapassou um prazo mais do que razoável para a entrega do imóvel, e você precisa entregar esse empreendimento. Então, fixa o prazo para essa empresa entregar o empreendimento. Se não cumprir esse prazo, aí vai recair em mora. Certo, pessoal? Diante disso, nesse contexto, a culpa pela não conclusão do pacto é exclusiva de quem? Das demandantes. Então, nós temos aqui uma ligada de alerta aqui. Se eu tenho o fim do contrato por culpa exclusiva de uma das partes, a outra não pode responder por isso. Esse já é o primeiro alerta que a gente tem. E é o que normalmente as incorporadoras fazem o contrário. Elas querem também, na fase administrativa, como foi nesse caso concreto, reter valores. Não pode haver a retenção de qualquer valor, porque o consumidor, o seu cliente, ele não falhou no cumprimento da sua obrigação contratual. A culpa aqui é unilateral dos demandados, dos fornecedores, certo? E aí, quando eu tenho essa culpa, ela foi lesada, né, não foi cumprimento, a mora, abre-se a possibilidade da resolução contratual pautado no quê? No artigo 475 do Código Civil e no 35.3 do Código de Defesa do Consumidor. Dá para a gente aplicar também o CDC aqui. Percebam que a gente tem aqui no caso concreto, né, olha o 475. Como é importante a gente conhecer legislação. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a uma faculdade dessa parte lesada pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em ambos os casos indenização por perdas e danos. Então, o que o 475 do Código Civil nos diz aqui, pessoal? Ele dá duas opções ao contratante, ao adquirente do empreendimento. Ele pode entrar com ação para obrigar essas demandadas a cumprir o contrato e pedir perdas e danos, ou ela pode entrar, no caso como aqui, a resolução do contrato acumulada com perdas e danos também. Então, abre as duas possibilidades. E o fundamento é o mesmo. Percebam isso. Se eu quisesse fazer, a partir dessa ação que eu tenho aqui, fazer essa resolução contratual, essa obrigação de fazer, o fundamento seria o mesmo. Do mesmo modo, nós temos o 35 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui no Código de Defesa do Consumidor eu teria, né, uma tripla situação, mas para o caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a resolução, somente teria, do ponto de vista concreto, exigir o cumprimento forçado, que é uma das opções também do Código Civil, e rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, como atualização e as perdas e danos. Tá? Então, nós temos um contexto aqui, tanto do CDC quanto do Código Civil, dando fundamento jurídico para a resolução contratual. E aí, em consequência disso, deve ser decretada a resolução contratual por força da culpa exclusiva dos demandados, que inclusive respondem solidariamente por força do 7º parágrafo 1 do CDC, que fala o seguinte: todos aqueles que concorreram para o dano numa relação de consumo respondem solidariamente. E aí a gente traz como rodapé para vocês um reforço de jurisprudência do STJ falando dessa solidariedade, especificamente nesse caso concreto de atraso na entrega de obra, né, de empreendimento, de incorporação. Da restituição de valores aqui. O que a gente tem? Quando eu falo em resolução contratual, a resolução contratual, ela traz como consequência necessária, natural, a restituição, o retorno das partes contratantes
ao status quo anterior à formação do contrato. Essa é a lógica da resolução contratual. Então, tem que devolver as partes para uma posição antes da formação do contrato, cada um pegando o que é seu. A incorporadora e a construtora ficando com o empreendimento e o consumidor ficando com os valores que ele despendeu ao longo do contrato. Essa é a lógica da resolução contratual. Então, com consequência disso, eu teria aqui, nesse caso concreto, que restituir valores que o consumidor pagou, sem qualquer tipo de desconto, nesse caso concreto. E qual que é o fundamento disso? Já está sumulado pelo STJ, no enunciado número 543, que, na hipótese de resolução contratual por culpa dos vendedores, dos comerciantes, do incorporador, do construtor, há o direito à resolução e à restituição integral e imediata dos valores pagos. Então, eu não vou buscar mais nada de fundamento, eu vou buscar a súmula. Por quê? A súmula, de acordo com a lógica dos precedentes do CTC, ela acaba sendo de observância obrigatória pelo juiz de juiz inferior. Então, é mais fácil até de eu manejar depois um recurso, recurso especial para discutir a temática, certo? Então, consequência disso, as demandadas devem ser condenadas a restituir autores todos os valores pagos durante o contrato, no valor de R$40 mil, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo GPM. A partir de quando? Quando eu estou falando em reembolso de valores que eu tenho o termo certo, as datas efetivas de pagamento, é a partir do desembolso. Porque o STJ, mais uma vez, e aí eu trago para vocês no rodapé, fala o seguinte, olha, quando eu tenho a obrigação positiva e líquida, esse reembolso, essa atualização de valores, ela passa necessariamente desde o efetivo pagamento, a partir do desembolso de cada valor. Então, é esse o entendimento do STJ nesse sentido, e a gente traz para você aqui também, como rodapé, esse julgado, todos eles sempre muito atualizados, por isso que a gente reforça com vocês a importância de ler informativo, tá, pessoal, para se atualizar. E mais do que isso, eu não vou indicar o valor seco, eu já vou calcular. Eu tenho como calcular isso? Tem. É muito simples. Eu posso usar o DR Calcule, outras ferramentas de cálculo gratuito ali, ou o próprio calculador.com.br, para fazer esses cálculos. Então, eu vou jogar, a partir de cada parcela que se pagou, os juros de 1% ao mês e correção pelo IGPM. E daria o valor atualizado de R$47 mil. Esse é o valor atualizado até a data do ajuizamento da ação. Por que é importante colocar isso separado? Porque lá na frente, quando eu for fazer o cumprimento de sentença, aquela parte que é líquida e certa, eu posso entrar com cumprimento de sentença de plano. Aquilo que eu dependo de prévia liquidação, por exemplo, por arbitramento, eu vou ter que fazer a liquidação apartada, mas eu posso promover as duas de modo independente. Não tem necessidade de esperar a liquidação de um para promover o outro. Eu posso executar, por exemplo, o cumprimento de sentença da parte líquida e a parte líquida fazer a liquidação de sentença. Essa é a base da restituição de valores. E as perdas e danos? O que seriam as perdas e danos nesse caso concreto? A inadimplência ela vai trazer, por força dos dispositivos que a gente já citou para vocês, e incrementado ainda pelo 395 e 402 do Código Civil, combinado com o artigo 6º, inciso 6, que ele fala o seguinte: o consumidor tem o direito básico à efetiva reparação dos seus danos materiais, que eles chamam lá de patrimoniais, e os danos morais. Então, mais uma vez aqui, fazendo o diálogo das fontes. Certo? Então, eu tenho direito o quê? Ao lucro cessante, e também é possível trabalhar com os danos morais. Então, nessas ações que eu busco a resolução contratual pela demora na entrega do empreendimento contratado, da unidade imobiliária contratada da incorporação, abre dois caminhos para a gente buscar perdas e danos. A primeira delas é o lucro cessante, que é compreendido no valor de locação, é como se fosse uma taxa de fruição, pela não fruição do bem, então eu não consegui usar o bem, eu vou receber um aluguel pelo aquele período que eu não consegui desfrutar do bem. E o outro lado é os danos morais, que é o segundo tópico que a gente vai trabalhar. Então, entrando aqui na questão do lucro cessante. Com a não entrega do imóvel no prazo, perceba o seguinte, eu tenho lá prazo ordinário, prazo de carência ou tolerância,
que é de 180 dias, e essa cláusula, se estiver expressa, é válida. Passada essa tolerância, aquilo que exceder, eu fiquei privado de utilizar o bem, seja para moradia, seja para alocar para terceiros. Então, não é justo que aquele fornecedor se lucre com base nisso. Certo? Então, no caso da resolução contratual, cabe o direito do aluguel. Certo, pessoal? Se fosse aqui, por exemplo, uma ação que eu entrasse para obrigar a incorporadora a me entregar esse empreendimento, além da fruição, é possível pedir a não atualização do saldo devedor do contrato. Tá? É uma outra ação que a gente pode trabalhar com vocês no futuro. Mas existe essa possibilidade também de não atualização após esse período de tolerância aí que tem de 180 dias. E aí entra o detalhe concreto que a gente tem aqui, que muita gente não sabe aplicar os precedentes na prática. E aí chamo muita atenção de vocês aqui para esse ponto, para a gente conseguir aí com vocês detalhar isso. Vejam o seguinte, considerando que o contrato foi celebrado anteriormente à Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, então, liga o primeiro alerta aqui. Essa lei tem conteúdo material. Ela vai retroagir para aplicar os contratos anteriores à celebração, à edição dessa lei? Não. Não vai retroagir, eu não posso aplicar. Até porque eu tenho situações ali que são muito desfavoráveis ao consumidor em geral. Então, não se aplica de forma retroativa essa lei. Tá? E aí, para vocês ficarem tranquilos, a gente vai explicar para vocês aqui depois como é que seria, né, as atualizações dessa legislação em pontos específicos aqui para vocês, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Então, o que acontece? Eu vou aplicar o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Sobre essa temática aqui de resolução de contrato e taxa de fruição, né, que é o período que eu não estou utilizando bem, eu tenho dois temas repetitivos no STJ, o 970 e o 971. O que, em síntese, esses dois temas falam? Eles falam o seguinte, olha, deve prevalecer a cláusula contratual que fixa pena para demora na entrega do imóvel. Ah, professor, mas no contrato não tem pena para o caso de atraso do fornecedor, a pessoa que está vendendo aquele empreendimento. Só tem pena por outro lado, para o consumidor, que não paga em dia suas prestações e a resolução contratual, então ele tem que pagar uma taxa de fruição. Basta ter um dos lados. Por os entendimentos do STJ, essa cláusula ela se inverte e aplica pró-consumidor. O mesmo raciocínio. Então a lógica é, vai prevalecer aqui o que está expresso no contrato. Então, a indenização pelo aluguel ou lucro cessante, no caso concreto, vai ser pelo que está disposto no seu contrato, no caso concreto. Tá? Então, essa é a regra geral aqui desses temas 978, 970 e 971. Certo, pessoal? E aí eu vou trazer para vocês aqui só para a gente ler. Então, o que ele fala é o seguinte, ó. A tese firmada é o seguinte, a cláusula penal moratória, que é esse caso aqui, tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locatício. Afasta-se acumulação com lucros cessantes. Esse é o primeiro repetitivo. O segundo repetitivo, ele fala o seguinte, no contrato de adesão firmado entre comprador e construtora / incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, que é aquilo que eu falei agora há pouco, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Percebam, pessoal? Mesmo que o contrato só tenha sanção para o caso de mora ou inadimplemento do consumidor, essa cláusula se inverte e se aplica em favor do consumidor. Certo? E o que o 970 fala? Que não se cumula. Por quê? Nós tínhamos muitas ações judiciais que pediam o quê? O seguinte, ele pedia a aplicação de multa
e mais a fruição. Multa pelo inadimplemento contratual e mais a fruição. E, às vezes, pedia-se também essa cláusula contratual que fixava o aluguel e mais o lucro cessante, que seria um novo aluguel. Essa acumulação não cabe. Então, cabe ao consumidor o quê? Esse lucro cessante, que é o valor do aluguel. Ponto. Esse é o valor que é cabível aqui. Não tem outra sanção contratual. Não são acumuláveis. Tá? No caso concreto aqui, o que a gente tinha? A gente tinha disposição contratual falando qual que é o valor desse aluguel mensal. O valor mensal o quê? É um valor apurado pela média aritmética da avaliação a ser feita por 3 imobiliários locais. Então, o que o contrato ele fala? Eu dependo de uma apuração concreta. Ele não tem um valor X ou um percentual X. Por exemplo, tem contrato que fala que é de 1% sobre o valor atualizado do contrato, ou 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Nesse caso concreto, ele falou, olha, o aluguel mensal ele vai ser feito por meio de uma média aritmética de uma avaliação de 3 imobiliárias distintas. Isso atrai o que necessariamente? A liquidação de sentença. Eu não preciso fazer perícia na fase de conhecimento nesse caso concreto aqui. Basta eu falar para o juiz que isso vai ser apurado lá na fase de liquidação de sentença, porque é a fase que interessa. Aqui na fase de conhecimento, o importante é a gente firmar, nesse caso concreto aqui, que existe o dever de pagar esse aluguel. E a partir de quando e até quando. Tá? E a gente vai entrar nisso aí. Ó, então, prosseguindo. Tem a previsão contratual, então devem as demandadas serem condenadas ao pagamento de aluguel mensal de junho de 2015 até a data da Revolução Integral das Importâncias. Então, qual é o marco temporal que eu tenho de pagamento desse aluguel? É após o prazo de tolerância. Então, no contrato, eu tenho o prazo ordinário, tem a tolerância de 180 dias. Nesse período, não incide essa fruição ou lucro cessante. Ela vai incidir após o prazo de tolerância ou carência de 180 dias. A partir dali, mensalmente, vai incidir esse valor de aluguel em favor do consumidor, do seu cliente. E até quando? No caso de uma ação de obrigação de entregar o empreendimento, obrigação de fazer a entrega desse empreendimento, seria até a data da entrega. Como no caso concreto eu estou buscando a resolução contratual, o prazo final disso é até a data que eu receber o meu dinheiro de volta. Certo, pessoal? Então, eu vou colocar a obrigação de pagamento de aluguel, o período que incide, que é o prazo após a tolerância de 180 dias, até a devolução integral desse valor que eu tenho direito. Na forma prevista na cláusula 11ª, que é a cláusula acima que a gente colocou, que é o valor que vai ser apurado. E tudo isso na fase de liquidação por arbitramento, que lá no Código de Processo Civil ele coloca, né? Vou trazer para vocês aqui, até para vocês entenderem um pouquinho sobre liquidação de sentença, tá? Vamos lá. Vejam o que o nosso CPC fala. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, vejam que aqui nesse caso é uma questão de sentença ilíquida nesse ponto, porque ele vai condenar na obrigação de pagar aluguel. Mas o valor mensal a gente não sabe, vai depender de uma apuração. Então, a requerimento do credor-devedor por arbitramento, que nesse caso concreto aqui pode ser, tá? Quando a sentença, convencionando as partes, olha, percebam aqui que está convencionado pelas partes. Ou exigido pela natureza da obrigação, objeto da liquidação. Então, tem as 3 possibilidades. Então, seria uma liquidação por arbitramento aqui. Entenderam, pessoal? E aí abre um outro tópico, que é reparação dos danos morais. E esse tópico aqui é um tópico muito sensível. Eu falo isso porque essa discussão, se cabe dano moral em razão do mero inadimplemento contratual, já tem vários julgados do Superior Tribunal de Justiça e tribunais afora no país. O senso geral é o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Essa é a base. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Por quê? Porque quando eu for discutir dano moral em uma relação contratual, eu vou ter que caprichar muito na minha petição inicial. Porque senão vai vir improcedência desse pedido.
Tá? Então, vocês vão ver que esse é o tópico maior da nossa petição inicial, porque justamente ela exige essa fundamentação muito clara e precisa, porque senão a gente não consegue ter êxito na ação de indenização nessa parte aqui. E isso é muito ruim para você como advogado. Isso minora o valor do seu retorno financeiro, minora a satisfação do seu cliente e a sucumbência também nos honorários é muito menor. Então a gente tem que brigar para que venha essa indenização. Quando o Código Civil fala no 395, que a parte lesada pelo inadimplemento, que é o artigo 395 e o 475 fala, pode pedir a resolução contratual cumulada com perdas e danos, aqui se inclui perdas e danos, os danos de ordem extrapatrimonial. Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor fala em também reparação do consumidor na seara extrapatrimonial ou moral. Então, tem um fundamento de sobra para isso, mesmo numa relação contratual. Certo? Então, essa é a base. 395, parágrafo único, 475 do Código Civil, ambos combinados com o artigo 6º, inciso 6 do CDC. Essa é a base de fundamentação da nossa indenização por danos morais. E aí vem o STJ. Nesse julgado eu trago para vocês que ele representa bem o entendimento de ambas as turmas. É um julgado da terceira turma, pessoal, porém ele sintetiza verdadeiramente a essência do entendimento do STJ. E veja que é o julgado de 11 de novembro de 2020. Então ele fala que há julgados no STJ no sentido que o atraso da promitente vendedora, por si só, não acarreta danos morais. Primeiro ponto. Mas ela vem, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende que é cabível a indenização por danos morais, nos casos em que a entrega atrasada do bem ultrapasse o mero de sabor. E aí vem aquela velha discussão que a gente conhece da indústria do judiciário. Né? O judiciário acusa os advogados, injustamente, da indústria do dano moral, mas, de outro lado, tem também a chamada indústria do mero de sabor. Há uma vastidão de entendimentos falando tudo em mero de sabor, e não é mero de sabor. Só você se colocando no lugar daquele consumidor para compreender a exatidão daquele de sabor, que não é um mero de sabor. É realmente um transtorno forte psicológico, você se sente abalado, você fica, por exemplo, lutando 1 ano para receber aquele empreendimento pós prazo de tolerância e ainda assim não consegue. A empresa age de má fé com você, porque ela não quer devolver o valor todo se for rescindir o contrato. Perdão, resolver o contrato. Então, tudo isso é fator para considerar como dano moral, mas a gente sabe que tem uma forte jurisprudência contrária a isso. Tá, pessoal? Então, já vem de cara. Neste caso, não é mero de sabor. O demandante efetivamente sofreu danos extrapatrimoniais, uma vez que está há mais de 1 ano esperando pelo seu tão sonhado imóvel. Isso, juiz, sem considerar a utilização do período de carência. Então, eu tenho 1 ano além da carência. O sentimento de frustração e transtorno psicológico é evidente. O demandante depositou todas as suas economias na compra desse imóvel, mas viu seu sonho da casa própria ir por água abaixo, pela postura negligencial das demandadas. Percebam aqui, pessoal, que esse contexto aqui eu posso trabalhar. É muito comum vocês verificarem no judiciário, por exemplo, ações que a pessoa comprou aquele empreendimento, já planejando o seu casamento, e aí não recebe o imóvel e tem que morar de aluguel, mesmo depois de casado, porque estava tudo organizado, casei, e agora? Vou morar onde? Não me entregaram. Então, esse caso reforça ainda mais o caráter do dano moral. Tá? E aí eu convido vocês a sempre, quando for estudar jurisprudência, tentar ler o inteiro teor do acórdão, né, em um ou outro caso, para tentar extrair algumas decisões importantíssimas. Se vocês buscarem no STJ lá, atraso na entrega do imóvel, ele vai sempre falar de modo genérico dos moldes como está aqui. O STJ ele não revira na prática, salvo exceção, a fixação de danos morais pelos juízos de origem, porque ele fala que ali é revolvimento de matéria fática que encontra-se óbice no enunciado 7 da súmula do STJ. Vejam aqui embaixo, ó. O Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica incidência da súmula. Então, o STJ, como regra nesses casos,
ele não revisa o julgamento de origem. Ele não vai revisar, ele só fala se é cabível ou não é cabível ali, mas ele não revisa o que já foi fixado ali. A não ser o valor dano moral, quando é uma situação muito absurda. Mas se houve ou não o dano moral, ele não tem revisado. Então, o que eu vou ter que usar como referência aqui? O que o STJ manteve? E é aí que a gente entra na leitura do inteiro teor. Então, nesse caso concreto aqui que a gente trouxe para vocês, o STJ manteve um acórdão do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconheceu dano moral na hipótese de atraso em entrega do imóvel pelo prazo de 1 ano. É importante eu contextualizar isso para o juiz, no caso concreto. Fala, juiz, olha, o STJ, em um caso que o atraso era de 1 ano, que é igual ao meu aqui, houve a manutenção dessa indenização. E a gente traz isso como rodapé. Tá? Esse é o julgado. Mas se vocês lerem a ementa, ela não fala isso. Vai estar lá no inteiro teor. Tá, pessoal? É importante, às vezes, a gente, quando quer buscar um caso concreto com mais precisão, ler o inteiro teor do julgado. Então, perceba aqui, eu fiz a primeira parte falando do meu dano moral só pelo mero atraso da entrega. Isso é o comum das petições iniciais. E aí vem o plus do cível na prática e dos advogados que têm sapiência. Lembra que eu conversei com vocês na aula passada sobre desvio produtivo do consumidor? Então, nesse caso concreto, também dá para aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor. E foi justamente uma pergunta que me fizeram, não sei se foi no Instagram ou se foi na aula, mas fizeram essa pergunta, falaram, dá para juntar as duas situações? Aqui é o caso concreto para a gente juntar as duas situações para trabalhar e reforçar a ocorrência e o valor do dano moral. Então eu vou destrinchar para o juiz aqui que ocorreu o desvio produtivo do consumidor. Mas vocês vão verificar que aqui eu faço o desvio produtivo do consumidor de forma um pouco mais objetiva do que eu trabalhei naquela outra ação, que era puramente o desvio produtivo do consumidor. O desvio produtivo do consumidor aqui é um reforço ao dano moral já sustentado nos tópicos anteriores. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou ficar fazendo conceituações. Eu vou já entrar no cerne do problema do desvio produtivo do consumidor. Então, eu vou falar, olha, juiz, houve uma grave violação na relação do consumo, houve um grave problema. Esse problema é o atraso injustificado e o fornecedor não quis resolver esse problema. Ele se esquivou de resolver o problema do atraso. Ele não entregou a obra e nem quis resolver o contrato comigo. E aí eu falo, olha, se o atraso na entrega da obra foge ao razoável, não se mostra compatível com a boa-fé e nem com a probidade contratual, a postura, a conduta das demandadas de resistir ao distrato, como aconteceu no caso concreto. Houve uma resistência injustificada ao distrato e mais, a restituição dos valores aos quais fazia jus o consumidor, seu cliente. Então, pessoal, aqui, olha, teve um problema de consumo, que é a base do raciocínio do professor Marcos de Sauro, e o fornecedor não quis resolver. Ele quis se valer da própria torpeza, mesmo ciente que a matéria já tem recurso repetitivo no STJ, mesmo entendendo que tem súmula no STJ, ele resistiu a isso. E resistiu de modo injustificado, ferindo a boa-fé e a probidade contratual. Mais do que isso, ele feriu o seu dever de prevenção. Quando a gente estuda a relação de consumo, o consumidor não tem direito só à reparação. Há, dentro da lógica do Código de Defesa do Consumidor, o dever do fornecedor de prevenir os danos ao consumidor. Há uma dualidade do direito aqui. Eu tenho a prevenção como direito e a reparação. E o fornecedor tem o dever de agir para prevenir esses danos, o que não aconteceu no caso concreto. Ele não agiu para prevenir isso. Pois eles sabiam que não deveriam resistir ao contrato, porque a matéria já está pacificada no âmbito judicial, e não deveriam reter qualquer valor do consumidor. E com isso, forçou o consumidor a adotar várias diligências, inclusive a contratação do advogado, houve a resistência das demandadas à notificação do advogado, e somente com a ação judicial é que vai ser possível resolver o problema. Olha a via sacra percorrendo aí o consumidor. Com isso, esse consumidor, ele teve que sair
da sua atividade normal, desviando seus recursos produtivos, perdendo tempo da sua vida, né, tempo vital, para solucionar esse problema que poderia ser facilmente resolvido pelas demandadas, com o distrato e a restituição de valores. Tá? Então, a gente está reforçando isso aqui para o juiz. Ó, foram várias tentativas, vários e-mails, expedição de notificação por advogado, e só com a ação judicial que a gente está resolvendo. Então, se o objetivo da relação de consumo, da política nacional, é a dignidade da pessoa humana e a melhoria da qualidade da vida do consumidor, não pode se tolerar essa conduta do fornecedor, de se omitir na solução dos problemas. Por isso, a gente tem aqui o desvio produtivo do consumidor. Entenderam, pessoal? Então, a gente tem, como base dos nossos danos morais, para fugir do método sabor, o atraso superior de um ano, e fundamentado um atraso de um ano, além do prazo de tolerância. Além disso, a gente tem o desvio produtivo do consumidor. Então, está muito bem delineado aqui o dever de indenizar da parte reclamada, a fim de prevenir e reprimir a conduta. E aí a gente entra na parte final, que é a valoração dos danos morais. Na linha que o STJ defende, o dano moral deve ser o quê? Pelo critério bifásico. Eu vou ter uma primeira fase, para vocês entenderem, né, a valoração dos danos. Eu tenho uma primeira fase e uma segunda fase. O que o STJ faz com essa criação do critério bifásico? Na primeira fase, eu vou pegar o entendimento base dos tribunais em outros casos semelhantes ao presente e verificar o que ele tem aplicado de indenização. Então, esse é o valor base de trabalho nosso. E a partir desse valor base, nós vamos trabalhar com circunstâncias que podem minorar ou majorar ou manter aquele padrão médio de indenização. Certo, pessoal? Então, para a primeira fase, eu vou buscar esses casos análogos aonde? Eu vou buscar com base no tribunal base onde você está tramitando a sua ação. Então, nesse caso, a ação era de Mato Grosso do Sul, a gente vai buscar um entendimento do tribunal que faz isso. Eu vou pegar um julgado só? Não. Eu preciso transcrever todos os julgados pertinentes ao assunto? Também não. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar para o juiz, olha, juiz, o TJMS ele tem fixado essas indenizações de atraso na entrega na planta no valor de R$10.000. E aí vou citar como rodapé quais são esses julgados que dão substrato para isso. Aí eu coloco aqui, ó, pessoal, vou levantar aqui para vocês. Olha a importância de ler mais uma vez. Eu peguei um julgado de cada uma das câmaras cíveis aqui, embora não expresso nas ementas, a consulta ao inteiro teor dos julgados aqui citados indica que a primeira, terceira e a quarta câmaras cíveis do TJMS têm mantido o valor de R$10.000 pelo juiz do piso. Então, o juiz de piso fixou 10 e o tribunal tem mantido esse valor de R$10.000. E aí, coloco qual que é a base de pesquisa. Percebam, pessoal, que eu trouxe o julgado para vocês da semana passada. Tá? 2 de dezembro, 22 de outubro e 24 de novembro. Entendimentos atualizados. Nossa petição tem que estar atualizada com o que mais recente tem decidido o tribunal. Então, eu tenho a premissa que aqui o valor é de R$10.000. Agora eu vou trabalhar com as circunstâncias que são concebidas também pelo próprio STJ. Ele traz as premissas que são a dimensão do dano, a culpabilidade, tanto do fornecedor quanto do consumidor, e a capacidade econômica das partes. Então, perceba, tem dimensão do dano, culpabilidade do fornecedor, culpabilidade do consumidor e capacidade econômica das partes. Então, vamos lá. Qual que é a dimensão do dano? É um dano de média monta, no sentido que a parte reclamante ficou mais de um ano privada do bem e sem acesso ao seu dinheiro, mesmo tendo tentado a solução extrajudicial. Por que eu falo que é um dano de média monta? E eu não vou trazer armas para o meu inimigo, que é o polo passivo. Se vocês pesquisarem mais a fundo, vocês vão verificar que existem julgados do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que fala que o dano moral ele vai ser configurado quando o atraso é de 2 anos, 15 meses, não só de um ano puro e simples. Então aqui eu vou falar que o dano é de média monta, porque um dano de 2 anos ensejou R$10.000 lá, naquelas indenizações que eu trouxe para vocês. Agora, eu vou falar que a culpabilidade aqui é grave. Por quê? As demandadas agiram de má-fé,
ao não aceitarem o distrato e ainda proporem a devolução parcial, metade dos valores, sendo que elas foram as únicas culpadas pelo inadimplemento, pessoal. Então, aqui, é grave essa conduta. Ela sabia dos entendimentos firmados em sede de súmula e recurso repetitivo do STJ, e mesmo assim resistiu de modo ardiloso, de muita má fé. Então, é grave essa conduta delas. É uma conduta beligerante e litigiosa, que não deveria ocorrer. De outro lado, não tem qualquer culpa do consumidor aqui. Ele não concorreu com isso. Pelo contrário, ele buscou minimizar os problemas, buscando a solução extrajudicial, amigável. E, por fim, eu tenho a capacidade econômica da parte reclamada, é notória. E aí, a gente traz como dica para vocês, tá? Eu vou colocar aqui o rodapé. Duas possibilidades para a gente falar da capacidade econômica dos fornecedores. A primeira é a gente pesquisar na internet se houve a divulgação, por exemplo, se for uma incorporadora que é SA, normalmente há a divulgação de balanços dessa empresa. Então, eu consigo buscar informações sobre o que ela tem de lucro no ano. Agora, se eu não tenho isso, eu vou simplesmente consultar o CNPJ no site da Receita Federal e vou pegar qual que é o valor do capital social e colocar aqui como rodapé qual que é o capital social daquela empresa. Então, a partir desse capital social, eu vou falar que a empresa, né, é uma empresa de pequeno porte ou de médio porte e que ela tem capacidade econômica. Certo, pessoal? E, de outro lado, a gente tem o reclamante, que é um cidadão de classe média. E aí eu trago como nota de rodapé o conceito, né, que a gente busca no próprio Google mesmo, não precisa ser uma fonte acadêmica aqui, falando o que é uma classe média. Então, diante desse contexto, a gente coloca aqui que seria R$10 mil a indenização. Por que a gente colocou? Mais uma vez, porque o padrão médio dos casos concretos tem sido tomado a partir do atraso de 2 anos. Então, eu forçar a barra, uma indenização muito alta aqui, é simplesmente para eu perder, né, a credibilidade do meu trabalho e, dependendo do entendimento judicial, pode até alguém entender que configura a sucumbência diante do CPC de 2015, que tem uma corrente que fala, embora isso não esteja pacificado, tá? E o STJ tem alguns julgados falando que, como regra geral, não caracteriza, nada impede de um juiz reconhecer a sucumbência aqui. Então, vamos evitar pedidos desproporcionais ou desarrazoados, tá? E até porque eu já tenho a base do tribunal. Dificilmente, se eu não tiver algo muito concreto que justifique além daquele valor, vai ser fixado ou reduzido o valor para R$10 mil. E aí eu vou fixar com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGPM desde o arbitramento. E aí coloco aqui o fundamento disso. Por quê? Aqui nesse caso, mas professor, é dano moral, você está falando desde a citação? Por quê? Porque nós estamos aqui falando de uma relação contratual. E o próprio STJ já tem julgado de 2020 falando isso. Dentro de uma relação contratual, o entendimento é que o juros de mora é da citação e a correção monetária é desde o arbitramento. Eu não vou perder tempo com isso. Mas tem súmula falando que na responsabilidade extracontratual, nos danos morais, é lá desde o evento danoso. Mas isso é para responsabilidade extracontratual, fora de um contrato. É um ato ilícito fora do contrato. Certo, pessoal? Então, não vou perder tempo com isso aqui. Se eu perder tempo com isso, eu vou ter transtornos para o meu cliente e vai demonstrar a tecnia do meu trabalho. Certo? E, por fim, a gente vem falar da inversão do ônus da prova. Aqui é uma situação muito simples, né? A inversão do ônus da prova, ela é pautada no CDC, nesse caso, porque nós temos uma relação de consumo. O CDC traz no seu artigo 6º, inciso 8º, quais são os requisitos. Lembrando, os requisitos do CDC é verossimilhança da alegação ou hipossuficiência. Então, nós temos uma hipótese alternativa de possibilidade de fixação da inversão do ônus da prova. Tá? Então, eu posso trazer a verossimilhança ou eu posso trazer a hipossuficiência. Mas eu posso também, e eu sempre recomendo, se tiver demonstrado no caso concreto, trazer os dois. Porque o que abunda aqui não vai prejudicar. Então, eu vou falar da verossimilhança. O que é?
A verossimilhança é que a documentação que dá substrato à minha ação demonstra e mostra muito claro que a única culpada pelo atraso na entrega do imóvel é a parte demandada. São as demandadas, são as reclamadas. Além disso, eu tenho uma situação de hipossuficiência da parte autora, da parte demandante, principalmente do ponto de vista técnico. Se eu tivesse, por exemplo, um pedido de gratuidade de justiça, eu podia falar aqui também que eu tenho hipossuficiência econômica. A hipossuficiência técnica é pelo seguinte, olha, eu como demandante, eu não vou conseguir produzir provas do motivo do atraso. Então, quem tem que provar esse atraso é a própria reclamada. Tá? As empresas, nesse caso, são duas, as reclamadas. Então, juiz, fica requerida a inversão do ônus da prova para a parte requerida, com a imposição deste ônus já na fase de saneamento do processo, por se tratar de uma regra de procedimento. Regra de procedimento porque o STJ já decidiu que a inversão do ônus da prova deve ser feita na fase de saneamento do processo, porque se ela for feita como uma regra de julgamento, isto é, na sentença, ela pode caracterizar uma ofensa ao direito à prova. E aí anular a sentença e você perder tempo do seu cliente, atrasar. Você não quer isso para o seu cliente. Isso não é satisfatório para, né, a sua situação concreta. Professor, mas você vai falar de tutela de urgência aqui, cautelar numa ação dessa? O que se pediria nisso? Pessoal, a gente tem que lembrar que a gente está num contrato que, enquanto ele não for resolvido, em tese, esse consumidor teria que pagar as prestações, mesmo ele não tendo recebido o imóvel ainda. Então, o que é o objeto da minha tutela de urgência aqui? Eu impedir que a parte demandada, ou as demandadas, no caso, cobrem o meu cliente durante o curso do processo. Essa é a lógica da tutela cautelar aqui. Então, eu vou utilizar os requisitos do artigo 300 do CPC, que é probabilidade do direito e perigo de dano, né, ou o risco ao resultado do processo, e demonstrar para o juiz concretamente a presença dos dois requisitos. Diferente lá da inversão do ônus da prova, aqui os requisitos são cumulativos. Eu tenho que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, que também pode ser o risco de resultado útil ao processo. Eu preciso conceituar para o juiz isso aqui, o que é probabilidade do direito, o que é perigo de dano? Não preciso, o juiz já sabe. Vamos tentar objetivar a petição. A petição já está extensa porque é muito conteúdo. São vários tópicos trabalhados nessa inicial. Então, nós temos que tentar enxugar isso. Então, a gente vai falar aqui, ó, juiz, os elementos coligidos nessa ação, eles demonstram sumariamente a verossimilhança dos fatos, porque há evidências que a resolução contratual tem amparo no ordenamento jurídico, haja vista que a mora injustificada da demandada é da demandada. Ela que atrasou a entrega do imóvel. Então, está muito claro isso. Então, essa é a verossimilhança das minhas alegações. Então, as minhas alegações aqui de atraso na entrega do imóvel têm substrato. Essa é a probabilidade do direito, de que vai ser acolhido o meu pedido final aqui da ação. E o perigo da demora é o que é? Que até que se resolva esse contrato, juiz, eu posso ser cobrado desses fornecedores. Eles podem me cobrar, e se eu não pagar, eles podem negativar meu nome. Ele pode protestar o meu nome, ele pode entrar com ação de cobrança contra o meu nome. Então, o que eu vou falar? Juiz, olha, o perigo da demora é que se não for concedida tutela cautelar aqui, eu vou sofrer consequência disso. Então, o resultado útil do meu processo, que seria a resolução contratual, não vai ter sentido. Não tem sentido, concretamente falando, que ao final vá ser resolvido o contrato, mas no custo dessa ação eu seja cobrado por esse fornecedor. Então, juiz, para se acautelar esse resultado do processo, vede a parte demandada de me cobrar. Essa é a lógica da tutela cautelar. Então, o pedido é, olha, juiz, sem ouvir a parte adversa, fixe a obrigação de não fazer para as reclamadas, de não proceder em qualquer tipo de cobrança extrajudicial e judicial das prestações que se vencerem a partir do ajuizamento da ação. Esse é o nosso pedido aqui de tutela de urgência. O tópico do interesse na autocomposição é um requisito da inicial, e aí eu fico a dica para vocês. Eu posso abrir isso como um tópico, tá? Eu posso colocar como um tópico, não é uma regra
formal obrigatória, ou eu posso colocar lá dentro dos meus requerimentos, falando, olha, juiz, eu concordo aqui com a audiência de conciliação, ou discordo dessa audiência de conciliação. Tá? Eu tenho as duas formas de colocar. Eu prefiro colocar como um tópico para ficar claro ao juiz, porque vai que ele despacha aí se não vê, e aí manda emendar inicial para esclarecer se eu tenho interesse nessa conciliação. Né? E eu não quero emenda atrasa muito o processo. E aí vai para os requerimentos e pedidos. Como a gente fala lá em idoso, a gente pede a tramitação prioritária fundamentada no CPC, no artigo 1048. Tutela de urgência para liminarmente sem oitiva da parte contrária. Aí nós repetimos o que colocamos ali, para fixar a obrigação de não fazer as reclamadas, no sentido de não proceder em qualquer tipo de cobrança extrajudicial ou judicial das prestações que se vencerem a partir do ajuizamento dessa ação. A citação da parte demandada, isso é um requisito formal, eu tenho que colocar na minha petição inicial, citação e intimação, porque no CPC novo a gente cita para responder os termos da demanda, tomar conhecimento da demanda e participar da audiência de conciliação. E aí, a gente sempre tem esse cuidado de trazer as possibilidades das formas de citação. Qual que você vai preferir como advogado? Se o seu sistema de justiça, o seu tribunal, ele já adota a citação eletrônica, ele tem um sistema de citação eletrônica, porque o CPC de 2015, ele exige que as empresas, pessoas jurídicas, se cadastrem perante os órgãos do Poder Judiciário que fazem o sistema eletrônico. Né? Mato Grosso, por exemplo, tem um sistema já disso, então é possível essa citação eletrônica. Eu posso utilizar isso. Então eu vou colocar, olha, juiz, eu quero a citação por meio do sistema de autos eletrônicos, criado pelo artigo 246 do CPC. Ou já coloco o subsidiário. Caso a empresa não conste nesse banco de dados, que eu não necessariamente tenho, que essa citação ocorra por correios, para comparecer à audiência, sob pena de aplicação de multa, bem assim para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia. Ou eu poderia simplesmente trabalhar com a regra geral do CPC, que é a citação, por correio. Não teria problema nenhum utilizar isso aqui. Não recomendo utilizar, nesse caso aqui concreto, a citação por oficial. Vai ter situações concretas que é possível a citação por oficial. Nesse caso aqui é possível, mas não é justificável a gente gastar com custos processuais. Eu tenho que lembrar que nem sempre eu vou estar litigando em juízo sob o palio da gratuidade de justiça. Então, eu não tenho que ficar impondo custo ao meu cliente de modo desnecessário. É importante a gente minimizar esses gastos, até para o cliente ficar mais satisfeito com o resultado da sua advocacia. Certo? Então, retomo aqui e coloco a inversão do ônus da prova em favor da autora, transferindo para as partes requeridas o ônus probatório integral sobre os fatos dessa ação. Seja definida a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, legal ou moralmente, em especial, juntar documentos, inspeção judicial, depoimento pessoal, oitiva, testemunha e provas técnicas. Aqui é um protesto genérico. Professor, você esqueceu um tópico aqui, colocar um dos meios probatórios. Eu estou impedido de produzir essa prova? Não. Tá? Tem-se entendido que o momento adequado de eu colocar como autora minhas provas é lá na fase de especificação das provas. Lá é que eu vou detalhar e justificar a pertinência de cada uma das provas. Tá? Então não vai haver a preclusão aqui se eu falhar com isso. Eu poderia colocar genericamente a produção de todos os meios legais admitidos. Ponto final. Tá? Embora o recomendável a gente já ali facilitar o nosso trabalho. No mérito, além de confirmar ou conceder a tutela provisória, porque eu poderia ter um indeferimento inicial e ele poderia conceder na sentença, e aí essa sentença, isso é importante deixar claro para vocês, por exemplo, se eu pedir a tutela de urgência, o juiz negou ali no início do litígio, mas lá na sentença ele pode conceder a tutela provisória. Isso é muito importante para os efeitos da apelação, porque eu posso aí o processo se arrastar por anos. Se eu não tiver uma tutela provisória, eu poderia ser cobrado ao longo do tramitar recursal aí. Por isso que é importante a tutela provisória também na sentença. Então, além de confirmar ou conceder a tutela provisória, eu quero o quê? Que seja declarado, resolvido, por culpa exclusiva das demandadas, o contrato particular de compra e venda, e vou detalhar qual que é esse contrato. Tá? É importante a gente colocar no pedido detalhadamente qual contrato que eu quero que seja resolvido. Sejam as demandadas condenadas
solidariamente a 1. Restituir a integralidade dos valores pagos de uma só vez pelo demandante em razão do contrato resolvido. Tá? Então, a integralidade dos valores pagos pelo demandante em razão do contrato com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo GPM, sendo que ao tempo da distribuição da ação, o valor é de R$47 mil. Então, já coloquei aqui que até a data dessa ação, a distribuição dela era de R$47 mil. Além da restituição de valores, indenizar os lucros cessantes, consistente no pagamento de aluguel, de junho de 2015, que é após a prazo de tolerância ou carência, até a data que eu receber esses valores aqui em cima, certo? Em valor a ser apurado por perícia imobiliária, na forma prevista no contrato, em liquidação de sentença. Eu praticamente repito o que eu já estruturei acima. Além disso, indenizar o prejuízo moral do demandante no importe de R$10 mil, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo arbitramento. Por fim, a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência no patamar máximo de 20% do valor da condenação ou da causa. Nesse caso aqui, seria da condenação. E, por fim, o valor da causa. Qual que é o valor da causa aqui? O 292 do CPC é o nosso guia para o valor da causa. Eu tenho que, sempre quando eu for falar do valor da causa, me socorrer do 292. E aí, qual que eu vou usar aqui? Qual inciso? Vários, né? Primeiro, eu tenho que analisar o que é que eu estou pedindo. Eu tenho uma acumulação de pedidos. Percebam que aqui eu não estou fazendo pedidos alternativos e nem pedidos subsidiários. Há uma acumulação mesmo. Então, eu estou pedindo resolução do contrato, eu estou pedindo restituição de valores, eu estou pedindo danos morais e lucros cessantes. Lucros cessantes eu não consigo materializar agora. Então, ele pode ser genericamente, eu não tenho como considerar ele aqui no meu pedido. Não tenho esse valor. Então, o que a gente recomenda aqui? Como eu tenho um inciso específico falando da rescisão contratual, o 292, inciso 2, fala da rescisão, resolução. Quando eu estou discutindo um contrato em si, eu vou utilizar ele como fundamento. Tá? Eu vou utilizar o inciso 5, que fala da indenização, e vou somar os dois, que o inciso 6 fala da acumulação de pedidos. Então, eu vou somar os dois. Professor, mas eu não poderia utilizar aqui também ali para o valor da fruição do lucro cessante, acumulação, a soma de 12 meses, mas eu não tenho o valor mensal ainda para ser apurado, por isso que não dá, diferentemente de uma situação de alimentos, que eu teria como precisar esse valor. Se eu já tivesse o valor da alocação, eu poderia colocar esse outro critério lá, mas eu não tenho, então não dá para utilizar, certo? Então o valor da causa seria o valor do contrato mais os danos morais. Mas aí o valor da restituição de valores não precisa, porque ele já está incluído dentro do valor do contrato, certo, pessoal? Eu sempre costumo colocar aqui, para facilitar a vida do juiz, os documentos que instruem a minha petição inicial. Então, eu vou relacionar para o juiz quais são os documentos, até para ser um guia para ele consultar as minhas provas aqui. Então, eu vou trazer os documentos pessoais, contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento. Comprovante de pagamento é importante, porque como é que eu vou pedir a restituição de valores sem comprovar que eu paguei? Comunicados que as empresas me mandaram, os e-mails que eu mandei, o contrato de locação para provar que eu morava de aluguel e aí reforçar o meu dano moral, a proposta de distrato que as reclamadas apresentaram, a notificação extrajudicial que foi mandada às reclamadas pelo advogado e a memória de cálculo daquelas parcelas que eu atualizei ali de restituição, que deu os R$47 mil. Certo, pessoal? Essa é a suma da nossa petição inicial. Mas eu quero fazer um parênteses para vocês aqui. Pessoal, quando a gente trata do nosso modelo aqui, normalmente hoje, se vocês pesquisarem jurisprudência, a maioria das ações são fundadas a contratos, principalmente porque imóvel na planta, anteriores à edição da chamada Lei do Distrato de 2018. A grande maioria dos contratos, pelo atraso na entrega do empreendimento, não aconteceu ainda. A gente não tem demandas disso, é muito pouco ainda, que foram surgidas e para serem pautados na 13786. Tá? Não significa que não vai ter demanda, vai sim ter demanda. Mas a gente precisa ter essa noção, que o STJ, nos seus recursos repetitivos, que são objetos do tema 970 e 971,
Por isso que a gente retoma com vocês a importância de se estudar o inteiro teor dos julgados. A gente não pode partir do estudo simplesmente da ementa. É muito pobre esse estudo só da ementa. Então, a gente não pode fazer isso. Por quê? Se a gente for ler só a ementa, a gente não vai verificar os detalhes. A gente não vai conseguir pegar os detalhes. Eu vou mostrar para vocês aqui, essa que é importante. Eu só abri para vocês aqui os temas 970 e o 971 para a gente conversar sobre eles, tá? Ó, quando a gente vai pesquisar os temas do STJ, eles estão organizados da seguinte forma, tá? Deixa eu ver se você... Aqui, vou aumentar o zoom para ficar melhor a leitura para vocês. Ótimo. Olha como é que ele estrutura. Temas 970. A tese. A questão submetida a julgamento. Definir a possibilidade ou não de acumulação do lucro cessante com cláusula penal. Qual foi a tese firmada? Então, foi firmada a cláusula penal moratória, tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação. E, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locatício. E isso afasta a acumulação com lucro cessante. Tá? Esse é o tema. Percebam que se eu olhar a ementa, do jeito que ela está aqui, ela não fala do corte legislativo. Ela não traz isso muito claro. Mas tem uma questão de ordem no julgamento desses repetitivos que fala o seguinte, olha, a segunda sessão no julgamento acolheu a questão de ordem levantada pelo ministro Luiz Felipe Salomão e decidiu que não serão aplicados diretamente os dispositivos da 13786. Então, quando eu falo que tem repetitivo para resolução de contrato e de imóvel na planta, eles não são pautados na 13786. Então, o STJ não tem repetitivo sobre essa nova lei. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E a mesma coisa é o tema 971, que eu trago aqui embaixo para vocês. Ele também está pautado nessa questão de ordem, que está no inteiro teor julgado, e não está descrito aqui na ementa. Se vocês olharem a ementa, não tem. Ela só fala qual que é a essência material do julgamento. Ela não fala a questão de ordem. Eu vou ter que ter o inteiro teor. Tá? Ela só traz aqui, ó, de modo bem resumidinho. Novel lei, né, 3.786, contrato firmado nas partes anteriormente sob vigência, não incidência. Bem sutil, mas quando eu entro na parte de tese, eu vou ter aí um detalhamento maior para isso. Então, toda vez que eu for pegar um repetitivo, eu tenho que analisar o contexto normativo. Se aquele repetitivo, de fato, é para ser aplicado no meu caso concreto. Então, por exemplo, se fosse uma resolução de contrato firmado pós-dezembro de 2018, eu não poderia aplicar diretamente os repetitivos. Eu posso tentar aplicar ele pela via reflexo. Olha, nesse caso concreto, poderia se aplicar, mas não é o correto. O correto é eu aplicar a normativa e buscar os julgados do STJ que trabalham com isso. Tá? Que vocês não vão encontrar julgados atualizados com base em não deu tempo de chegar ao STJ, esse debate aprofundado sobre a resolução contratual pautado nessa nova legislação. Certo, pessoal? Então, é muito importante essa atenção, tá? E aí eu vou fazer uma rápida explicação para vocês, como o nosso caso concreto ele não envolve diretamente a Lei 13786, eu vou fazer para vocês uma explicação do que a gente tem de essência nessa mudança, tá? Então, o que a Lei 13786 trouxe para a gente aqui de importante? O que a gente tem de relevante nessa discussão? Tá? A primeira coisa, ela previu expressamente que o contrato de incorporação, nessa aquisição de imóvel na planta, tem que ter um quadro resumo. E esse quadro resumo, ele traz uma série de requisitos, ele tem que detalhar todas as informações do contrato, preço, forma de pagamento, índice de atualização, sanções pelo descumprimento, é um mapa do contrato. Se o contrato não tiver essa cláusula resumo, esse quadro resumo, o que pode acontecer? Eu tenho que provocar o fornecedor, tá? Enquanto consumidor, e ele vai ter 30 dias para me apresentar esse quadro resumo. Se não aparecer esse quadro resumo para mim, eu posso, inclusive, buscar a resolução do contrato. E isso é um fundamento previsto expressamente
na 13786, que atualizou a lei de incorporações. Então, esse é o fundamento, não precisava nem ter o outro fundamento. A falta do quadro resumo é motivo suficiente para a resolução contratual. Uma outra questão interessante, que já está contemplada no CDC, que é a questão do direito de arrependimento, mas ela passou a ser prevista expressamente nessa lei do distrato, a 13786. Então, eu teria os 7 dias para fazer o arrependimento naquelas situações que eu contrate fora do estabelecimento, tá? Não é aquela contratação feita na sede do estabelecimento, não se aplica o direito de arrependimento. Nessa legislação, o que a gente tinha? Antes da lei 13.786, o prazo de tolerância de 180 dias, ele tinha que estar, primeiro, expresso no contrato, e segundo, ele tinha que ser tolerado e admitido pela jurisprudência. Não tinha positivação dessa tolerância. Com a lei 13.786, passou a ser previsto expressamente a possibilidade do prazo de tolerância, mas tem que estar expresso no contrato firmado entre as partes que isso. Então, não incide ali, nesse período de tolerância, o chamado aluguel. Tá, pessoal? Agora, essa legislação veio a positivar uma outra situação, que é o atraso além da tolerância. O que acontece nesse atraso além da tolerância? Quando eu não busco a resolução contratual. Então, eu busquei o fornecedor para exigir o cumprimento da obrigação. Né? Eu tenho dois contextos. Eu posso buscar a não resolução do contrato, e aí, quando a unidade imobiliária for entregue ao consumidor, ele vai ter direito já a uma fruição, que é o aluguel, já prefixado pela própria legislação. Então, a lei do distrato, ela fala que ao consumidor assiste o direito a uma fruição de 1% do valor pago à incorporadora por mês de atraso. Então, se naquele caso concreto nosso fosse feito pós dezembro de 2018, o consumidor procurasse ali cumprir o contrato, né, que ficasse e entregasse a unidade imobiliária, ele teria o direito à fruição de 1% do que o valor que ele pagou à incorporadora só a título de fruição. Entenderam, pessoal? Essa é a diferença. A gente já tem a positivação desse 1%. Lembrando, não pode haver essa acumulação dessa fruição com a cláusula penal. Não pode haver expressamente, a Lei 13.786 não possibilita a acumulação, assim como é o entendimento repetitivo do STJ. Agora, na hipótese que o consumidor opte pela resolução contratual, além daqueles dispositivos, né, do 475 do Código Civil e do 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele pode pedir a resolução do contrato, a restituição integral dos valores pagos, mais a multa. Isso na hipótese de atraso além daquele prazo de tolerância. Só que tem um detalhe. Aqui ele fala que a devolução vai ser no prazo de 60 dias da resolução contratual. Então, meu pedido na ação teria que ser pautado nessa legislação. E aí vai vir a discussão acadêmica, que não tem classificação pelos tribunais. Eu devo aplicar, nesse caso, o CDC, que fala em restituição imediata, ou aplico a lei de incorporações? O ideal é sempre aplicar o CDC, porque ele é mais favorável. E aí a gente tem que partir da lógica que a interpretação tem que ser sempre em favor do hipossuficiente, que é a lógica do CDC. Você pode trabalhar com sua inicial pedindo resolução imediata. E aí deixa a construtora ou a incorporadora argumentar de outro lado nesse sentido. Tá, pessoal? Então, essa é a regra geral ali para o atraso de tolerância nessa nova legislação. Difere um pouco, né, do que está sendo tratado pelos repetitivos 970 e 971, as temáticas lá, e da súmula do STJ também, mas não é tão ruim para o consumidor quanto se propagna. A parte ruim terá que ser objeto de uma outra aula, que na verdade é o distrato, a resolução, por culpa do consumidor. Aí é uma outra circunstância, na verdade, assim, quando a gente fala de distrato imobiliário ou resolução do contrato imobiliário, a gente tem uma outra série de direitos e discussões que devemos travar. Por exemplo, né, só para que vocês tenham um pé disso. Ali passou a positivar a multa
rescisória de 25%, passou a ser positivado a fruição em desfavor do consumidor, e aí vai depender do caso. Por exemplo, se for incorporação, essa fruição é de 0,5%. Se for uma situação de loteamento, que não é a parte aplicável da lei de incorporações, mas sim a lei de parcelamento do solo urbano, o valor vai ser outro. O prazo de restituição de valores que o consumidor pagou, ele vai ser de 180 dias, né? Diferente lá no caso de culpa do fornecedor, o prazo é de 60 dias. No caso aqui, é de 180 dias, 6 meses, é um tempo muito elástico, né? E após o distrato, salvo uma situação de revenda. Então, essas seriam as linhas gerais de atualização. Nós vamos fazer uma outra aula específica para falar de resolução contratual, numa hipótese de culpa do consumidor, para a gente buscar, enquanto advogado, a minoração das consequências desfavoráveis dessa lei à situação do consumidor. E agradeço mais uma vez o Silvio na Prática, a participação de vocês. Peço mais uma vez, compartilhem, printem a nossa tela aqui da aula de hoje, compartilhem nas redes sociais, marquem lá o Silvio na Prática. A difusão do conhecimento é muito importante para a gente, tá? Agradeço profundamente e tenham uma boa noite e uma excelente semana a todos.